Em estúdio tenho Isabel Magalhães, candidata independente à Câmara Municipal de Cascais, e Nuno da Câmara Pereira, candidato à Câmara Municipal de Sintra. Na gente de ambas as candidaturas estão movimentos independentes de cidadãos. Muito obrigado a ambos pela presença. É um prazer recebê-los aqui em estúdio. Isabel, começo por si. Estes movimentos cívicos estão contra os partidos políticos? Não é uma questão de estar contra os partidos políticos. Eu penso é que os partidos políticos não esgotam a democracia nem a forma de intervenção política do cidadão comum. E hoje em dia, mais do que nunca, parece que está comprovado que os políticos e os partidos políticos é que têm sido exclusores dos cidadãos comuns. E tem havido cada vez mais uma autofagia dos próprios partidos políticos. Deixaram de ser inclusivos? Deixaram completamente. Neste momento, os partidos políticos, na sua esmagadora maioria, sobretudo os do arco de poder, transformaram-se em carreirismos políticos e em profissionais da política. Há um déficit de democracia no interior dos partidos? Acho que há um enorme déficit de democracia neste momento no interior dos partidos. Considera que há um déficit de democracia no interior dos partidos? Pelo menos em alguns aspectos, não é? É precisamente por causa de uma coisa chamada interesses e do clientelismo. E é isto que afoga a democracia em Portugal. Exacerbadamente, quanto a mim, porque onde há homens há com certeza o perigo, a dificuldade e o interesse. Mas os cidadãos não podem estar sublimados a serem evaporados no meio desta catástrofe toda da partidocracia em Portugal. O problema prende-se precisamente com o sentido de liberdade, com o sentido de opinião, com a necessidade das populações e ouvimos um pouco a peça em que há um dos protagonistas que diz contra o poder central. E o problema dos partidos é que quando falamos, estamos a tratar aqui de eleições autárquicas. Eleições autárquicas pressupõem a sua individualidade, cada terra com o seu uso, cada roga com o seu par, parece que é assim. E cada roga com o seu par. E então cada terra tem a sua especificidade, tem os seus interesses, tem as suas dificuldades, e por isso mesmo, e essa é que é a riqueza do municipalismo, de cada terra ser diferenciada, quer no destaque, mas também na forma de estar e de ser. E por exemplo, há autarquias que têm determinadas dificuldades aqui e outras ali. E então não podemos, logicamente, estar debaixo do chapéu de chuva do poder central, que através dos partidos consegue emanar a sua política versus o governo central. E perdendo-se, portanto, a individualidade, o interesse da região e as dificuldades que cada pessoa, na sua proximidade, tem. A política autárquica é a política da proximidade. Claro. Helena Roseta, que participou neste encontro de Coimbra, afirmou num determinado momento, portanto faz parte do Movimento Cidadãos por Lisboa, como saberão tão bem ou melhor do que eu, afirma que estes movimentos partem sempre em desvantagem e reconheceu que há aqui uma dificuldade que se prende com a recolha das assinaturas, ainda por cima com o verão pelo meio. Ora, o Nuno foi confrontado com um problema semelhante? Da dificuldade da recolha das assinaturas. O problema é um problema. Isto porque em janeiro anunciou a sua candidatura como independente e agora em maio teve que associar-se ao Partido da Democracia. João, todos nós estamos independentes, é um movimento, sim, movimento independente de Sintra, ao contrário, sim, e portanto é um movimento todos cidadãos, não há ninguém filiado, simplesmente para não, porque a Constituição, o ordenamento jurídico e constitucional obriga-nos a arranjarmos 4.500 assinaturas para Sintra, no caso de Sintra. Mas afirmou que o movimento e então nós sustenta a sua candidatura não tinha estrutura para isso, não é? Não, é difícil. 4.000 assinaturas e como segurança 4.500 é difícil. Financeira, humana e estruturalmente. Mas esse acordo que fez não lhe retira a independência que está na gente? De maneira nenhuma. O PND, portanto, isto pode-se dizer como em vez de sermos patrocinados pela Sagres, somos patrocinados pelo PND, que nos acolhe no seu seio, muito democraticamente e com o respeito devido
devido, com a devida distância. Nós somos um movimento completamente independente, mas debaixo do chapéu de chuva, porque não? E como a Isabel disse, nós não somos contra os partidos. E os pequenos partidos e os micropartidos enfermam da mesma dificuldade que os movimentos cidadãos, porque os micropartidos, os pequenos partidos, como lhes chamamos, são também, sem dúvida, claro, um movimento de cidadãos livres. É muito difícil lutar contra, enfim, as estruturas que já existem há vários anos, com no caso dos partidos do poder, com, enfim, raízes já no terreno, com outros meios financeiros. É uma batalha desigual. Não, é uma batalha completamente desigual. Eu devo dizer que é inacreditável. Aliás, as leis são feitas pelos próprios partidos políticos, não é? Mas a lei eleitoral autárquica prejudica os movimentos cívicos, discrimina negativamente, e é um ponto que eu acho e considero mesmo que pode estar ferido de inconstitucionalidades algumas das normas. Se não vejamos, como o Nuno referiu, os cidadãos independentes precisam de 4.000 assinaturas no caso de grandes municípios, porque há um cálculo aritmético que se faz proporcional ao número de eleitores. Eu vou-lhe só dar uma noção da dificuldade que é a obtenção das 4.000 assinaturas. Depois têm de ser validadas junto do Tribunal Constitucional. Não, é junto do Tribunal de Comarca. Okay. É junto do Tribunal de Comarca, tem que se entregar, no caso de Cascais e de Sintra, 4.000, porque é o máximo, porque a aplicação da fórmula para Cascais daria 5.300 e para Sintra 5.500, mas é 4.000. Mas não há uma validação feita pelo Constitucional? Não, vai ao Tribunal de Comarca, ao juiz do Tribunal de Comarca do nosso município. Mas eu queria explicar o seguinte. Todos temos que pensar o seguinte: são precisas, por exemplo, em Cascais, num universo de 160.000 eleitores, grosso modo, 4.000 assinaturas. Para constituir um partido, são precisas 7.500 assinaturas, num universo de cerca de 8 milhões de eleitores. Isto demonstra, logo à partida, a enorme diferença que existe. Dou-lhe outro exemplo de discriminação absoluta. É uma discriminação intencional, na sua opinião, do legislador? Evidentemente. É de proteção. O legislador, quem legisla é a Assembleia da República. A Assembleia da República, quem lá tem são os partidos políticos. Os partidos políticos, naturalmente, defendem-se. Devo dizer que há outra coisa completamente absurda. Os independentes pagam IVA de 23% em todos os seus meios e em todas as suas ações de propaganda, por exemplo, eleitoral, e os partidos não pagam IVA. Isto é uma coisa inacreditável. E o financiamento? Era isso que eu ia perguntar. Como é que se consegue financiar uma campanha destas? Com a maior das dificuldades. Isto é, as pessoas têm que se disponibilizar em entrar com alguns contributos iniciais, quem se quer propor enquanto independente, tem que angariar entre as várias pessoas que se propõem nesse movimento, porque não têm outra forma. Porque só afinal é que pode, eventualmente, dependendo da percentagem do resultado, ter alguma contribuição do Estado, mas mesmo essa contribuição só é válida e só as despesas que podem concorrer são aquelas que existam desde o momento em que se entregam as assinaturas no Tribunal e a data das eleições. Portanto, as pessoas têm ali 1 mês e meio de despesas que podem apresentar e que podem ser reembolsadas. Portanto, isto é, obviamente, tudo feito para não permitir que os cidadãos possam expressar a sua forma de contributo para melhorar a sociedade. Aliás, na senda do que o Papa Francisco disse na semana passada, que disse que os cristãos teriam quase que a obrigação de todos eles se apresentarem hoje em dia na política e intervirem na política, porque se estava como está hoje em dia, a política está suja e caduca, se deve a muitas das pessoas não se proporem com o espírito de missão a tentar mudar aquilo que há para mudar. Está de acordo com essa postura? Estou completamente. Da Câmara Pereira. É muito difícil arranjar financiamento. Claro que sim, porque enquanto os partidos, veja-se, por exemplo, um partido normal em Sintra pode gastar 306.000 euros na sua campanha.
parece que é assim, 306 mil euros. Onde é que nós conseguimos arranjar 10 mil euros para uma campanha? Quem é que hoje em dia tem dinheiro? Qual é que é o montante estimado para a sua... A minha campanha, se eu gastar 10 mil euros, são 2 mil contos, é muito. Eu devo gastar entre 5 mil a 10 mil euros. E mais não tenho, nem mais vou gastar. Porque, inclusive, repara, se tivesse, com certeza gastaria, porque eu estou cá para concorrer e para competir e para ir a jogo. Só que as minhas armas são quem não caça com cão, caça com gato. E o problema é este, 2%, repare, 2%, e inclusive que se eu não tiver 2% dos votos, tudo aquilo que eu investir, adeus à vindima. E os partidos são indemnizados pela República, os partidos constituídos, então do órgão de poder e que estão na Assembleia da República, cada deputado ganha, cada partido ganha em cada legislatura cerca de 50 mil euros por deputado. Agora veja bem os milhões que a República dá para os partidos, para depois eles distribuírem, guardarem, distribuírem para as eleições, para depois cativarem, através, inclusive, do seu caciquismo, porque o problema também parece que o caciquismo, o poder desenvolvido, repare, 70% de uma autarquia se calhar está envolvido e os empresários estão envolvidos na autarquia. Portanto, quem é que vai fugir da segurança para a insegurança ou de um louco sinarquista ou não, que pretende elevar o seu espírito à réplica jocosa? Está instalado um clima de terror. Como é que se caça com gato? Como é que se caça com gato? Sendo inventivo, sobretudo tendo imaginação, tentando fazer uma campanha um bocadinho diferente. Eu devo dizer que hoje em dia está mais facilitado. Eu concorria em 97, nessa altura ainda não havia candidaturas independentes. Eu defendo as candidaturas independentes desde 93, que eu dou gritos de alerta, que era uma forma de renovação da democracia em Portugal, sobretudo a nível autárquico, exatamente para não perdermos aquela identidade que há pouco Nuno falava, que eu acho que é gravíssimo estarmos a perder a identidade das nossas terras e da nossa alma. Acho que está gravíssimo o que se está a passar. E concorri também num figurino como o Nuno está agora a concorrer. Concorri como independente, éramos todos independentes, e nessa altura foi o CDS, do tempo ainda de Manuel Monteiro, no final de Manuel Monteiro, que disse que oferecia o seu partido para poder candidatar. Nessa altura ainda não havia independentes. E neste momento... Mas aí quando se... Nessa altura... Mas quando o figurino é esse... Não há cedências que os candidatos independentes têm de fazer? Não, no meu caso não houve. No meu caso não houve. Também já reafirmou que não. No meu caso não houve. Aliás, nessa altura exigi que o Manuel Monteiro, que era o presidente do partido à época, fizesse as declarações públicas e também não contribuiu com absolutamente nada, portanto estava numa situação paralela como está agora com o PND. Agora, neste momento estou a candidatar-me independente. Porquê que se candidata? Por um imperativo de consciência. Primeiro, porque luto desde 93 pela necessidade, porque sou uma defensora do municipalismo, porque pela necessidade das candidaturas independentes e pelo que as pessoas sejam representadas pelos chamados os homens bons do Conselho, e porque acho que agora, mais do que nunca, é necessário voltar a repor valores, esperança e outra coisa muito simples, que é conhecer a terra onde se está de tal forma que nós saibamos, eu costumo dizer, voltarmos a pensar no básico, naquilo que é preciso na nossa terra, quase como se fosse uma casa, uma grande casa, não é? Um território autárquico ou um município, a gente tem que equacionar quase como se fosse uma casa, quer no que respeita à sua organização, quer no que respeita às suas despesas, quer no que respeita aos seus investimentos, e penso, e é muito prático, daí uma mulher, eu considerar que tem até bastante mais apetência que um homem para esse tipo de gestão, e sem estar a puxar a brasa à minha sardinha, porque muitos há que têm essa questão bem resolvida e que são ótimos também gestores das suas casas, mas de verdade aquilo que é preciso é nós termos consciência da necessidade absoluta e imperiosa que neste momento existe de estarmos atentos às questões pragmáticas e práticas, sobretudo no que respeita às questões sociais e de solidariedade social. Candidata-se por quem? Em suma, a Isabel falou por mim.
falamos exatamente a mesma língua, a esperança, e não há dúvida nenhuma, eu além do mais, é um grito de revolta, porque eu não percebo como é que é possível exercer o poder autárquico com uma toca de cadeiras. O Presidente da Câmara de Sintra vai para Lisboa. O candidato de Lisboa, Pedro Pinto, que é de Lisboa, vai para Sintra. O Sr. Basílio Horta vai para Sintra. O que é que estes homens, estes concretos, viveram Sintra, conhecem Sintra ou têm alguma coisa a ver com Sintra? Zero, nada, batata. E só por isto me irrita solenemente, e só por isso me acho na perfeita e profunda obrigação de me candidatar para dizer: devolver Sintra aos sintrenses, a quem lá trabalha, a quem lá vive, e quem sente os problemas melhor do que ninguém e que os conhece. Se eu fosse dizer inúmeros problemas, por exemplo, só com o trânsito, só com o Presidente da Câmara, estou a financiar, que eu sou amigo e respeito muito, mas que, porque não vive lá, não sabe, e nunca resolveu o problema, eu podia dizer inúmeros em relação ao trânsito, porque ele não vive cá, não dorme lá, e portanto não sabe o que é que se está a passar. E, por exemplo, o vereador a seguir, o Luís Duque, também não vive lá, é o número 2, porque o Marco Almeida foi preterido pelo PST.